Oi pessoal, continuando a construção dos números racionais e o nosso estudo da relação de ordem nos números racionais, hoje vamos falar sobre tricotomia. Bora lá? A tricotomia diz que, dados esses dois números racionais A sobre B e C sobre D, uma e apenas uma das afirmações ocorre. A sobre B é menor do que C sobre D, ou A sobre B é igual a C sobre D, ou A sobre B é maior do que C sobre D. Antes de começar uma observação, a gente define a nossa relação de ordem assim, quando a fração A sobre B é menor ou igual do que a fração C sobre D. Então, a gente tem essa regra aqui sobre esses números inteiros que aparecem no produto cruzado, tá? Se a gente quiser comparar eles olhando de maneira restrita, olhando a desigualdade restrita, o que a gente faz é o U sobre V é estritamente menor do que o X sobre U sobre Y, se somente se, a mesma regra, só que aqui a gente vai ter a desigualdade restrita também, ou seja, o Y é estritamente menor do que Vx. Bem, eu não tinha deixado isso 100% claro no último vídeo, mas a gente vai olhar dessa maneira aqui. O sobre V é estritamente menor do que x sobre y, se somente se o y é estritamente menor do que Vx. A gente já viu, né, a tricotomia na ordem dos números naturais e dos números inteiros. Agora vamos provar para os números racionais. Uma e apenas uma dessas três afirmações vai ocorrer. Lá nos números naturais, a gente separou a demonstração em duas partes e provou usando indução. Vou colocar o card bem aqui. Lá nos números inteiros, a gente não precisou fazer isso, a gente teve menos trabalho, porque usamos o que a gente tinha feito lá nos números naturais para provar nos números inteiros. Aqui nos números racionais, iremos usar o que já foi provado lá nos números inteiros para provar isso aqui para os racionais. Demonstração. Bem, eu não vou escrever de novo, mas A e B e C e D são números racionais, podemos supor que B e D são números inteiros positivos. Lá no começo da aula sobre relação de ordem, eu deixei claro que antes da gente comparar duas frações, a gente precisa que os denominadores sejam positivos. A gente sempre pode garantir que o denominador de uma fração é positivo. Basta a gente escolher o representante com carinho. Isso tudo está explicado na aula passada. Então podemos supor que B e D são positivos. Já começamos assim. E aí vamos comparar a fração AB com a fração CD. Certo? B e D são positivos. A e C são números inteiros quaisquer. E temos, pela tricotomia da relação de ordem dos números inteiros, que A multiplicado com D é menor do que B multiplicado com C, ou A multiplicado com D é igual a B multiplicado com C, ou A multiplicado com D é maior do que B multiplicado com C. Aqui eu não estou usando o que eu estou querendo provar. Aqui eu estou usando a tricotomia na relação de ordem de números inteiros, que foi provada lá na lista de números inteiros. Eu vou colocar o card da tricotomia de números inteiros aqui. Lá nos números inteiros, eu tenho que um número inteiro, se você fixar dois números inteiros, esse é o meu primeiro, esse é o meu segundo número inteiro. AD é menor do que BC, ou AD é igual a BC, ou AD é maior do que BC. E apenas uma ocorre. Quando eu escrevo apenas uma ocorre, é que apenas uma dessas afirmações vai ocorrer.
Só que essa afirmação é equivalente a dizer que a fração A sobre B é menor do que a fração C sobre D. Aqui é a nossa ordem, né? Nossa ordem é definida assim. Isso aqui é equivalente a dizer que a fração A sobre B é igual à fração C sobre D. E isso aqui é equivalente a dizer que a fração A sobre B é maior do que a fração C sobre D. E acabou a demonstração. A tricotomia dos números racionais, de fato, segue da tricotomia dos números inteiros. Pela tricotomia dos números inteiros, eu tenho que essa fração é menor do que essa, ou é igual a essa, ou essa fração é maior do que a outra. Está provada, assim, a tricotomia dos números racionais. Sai fácil, né? Para prosseguir, a gente vai definir o que é que significa um número racional ser positivo ou um número racional ser negativo. Isso vai seguir a mesma lógica usada lá nos números inteiros. E com isso, a gente vai provar um corolário bem simples desse teorema, que também acabou sendo provado de maneira bem simples. Definição. Esse aqui é chamado o conjunto dos racionais não negativos, é o conjunto de todos os números racionais que são maiores ou iguais a zero. Quando eu digo maior ou igual a zero, eu estou querendo dizer que essa fração é maior ou igual do que essa fração aqui. Aqui é claro, né? Para poder comparar, eu tenho que pegar o denominador maior do que zero, mas eu vou deixar isso implícito. Esse conjunto aqui é o conjunto dos racionais, dos números racionais positivos. É o conjunto de todas as frações que são estritamente maiores do que zero, ou seja, são as frações que são estritamente maiores do que a fração 0,1. Esse conjunto aqui é o conjunto dos números racionais não positivos, é o conjunto das frações que são menores ou iguais do que a fração 0,1. Esse aqui é o conjunto dos números racionais negativos, é o conjunto de todas as frações que são estritamente menores do que zero, ou seja, são o conjunto de todos os U sobre V, tal que U sobre V é menor do que 0 sobre 1. A gente já fez esse tipo de definição antes. Estou escrevendo aqui só para poder formalizar, mas na frente eu vou usar esses símbolos para denotar esses conjuntos. Vou usar esse termo, racional positivo, racional negativo. Então a gente tem que definir. Eu vou apagar aqui alguns desses conjuntos para poder escrever meu corolário aqui embaixo. Deixei aqui a definição dos inteiros positivos e dos inteiros negativos, porque eu vou provocar aqui um corolário, consequência direta da tricotomia. Vou separar aqui a tricotomia do resto, só para não haver nenhuma confusão. Corolário é que o conjunto dos números racionais é igual à união disjunta entre os negativos, o zero, que é a fração 0,1, e os números racionais positivos. Esse pontinho aqui em cima é só para simbolizar que esse conjunto tem interseção vazia com esse conjunto tem interseção vazia com esse, e esse conjunto tem interseção vazia com esse. E isso é uma consequência direta da tricotomia, né? Se eu pego um número racional qualquer, esse número racional ele vai ser igual a zero, ou estritamente menor do que zero, ou estritamente maior do que zero. Dessa maneira, esse conjunto vai estar contido dentro desse, e a outra inclusão é óbvia, porque esse conjunto é um subconjunto dos números racionais, esse também e esse também. Logo, a união de todos eles vai ser um subconjunto dos números racionais. Eu tenho uma dupla inclusão, eu tenho a igualdade dos conjuntos. Corolário aí do teorema, corolário aí da tricotomia, eu nem escrevi teorema, só escrevi tricotomia, que é super importante para a gente entender, né, que há realmente uma ordem bem definida em todos os números racionais. Quaisquer dois números racionais, a gente tem uma maneira de comparar eles, e a gente pode, né, dado um número racional, a gente tem que ele é zero, ou negativo ou positivo. Da mesma maneira que a gente tinha lá nos números inteiros. No próximo vídeo, a gente vai continuar explorando propriedades da relação de ordem, vamos falar sobre a compatibilidade da relação de ordem com a adição de números racionais ou com a multiplicação de números racionais positivos. Se você quiser ajudar o canal, dá uma olhada aí na descrição. Se você tem uma dúvida, fala comigo no Instagram ou deixa um comentário aí embaixo. E até a próxima.